Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para estudarmos aí os conteúdos que vão cair na prova, como uma forma de revisão, tá? Para que norteiem vocês, para que vocês possam fazer a prova aí da melhor forma possível. Então, o primeiro assunto que a gente vai iniciar é sobre os princípios, né, do SUS. Então, os princípios do SUS, eles podem ser classificados de duas formas: princípios doutrinários e princípios organizativos. Os princípios doutrinários são compostos por três: universalidade, integralidade e equidade. O que é a universalidade? Então, a universalidade ela foi pregada lá desde a Constituição Federal de 1988, que diz que a saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir, né, saúde à população. Então, todos têm direito à saúde, tá? Independente de cor, de renda, de origem, de etnia, enfim, tá? Todos, quando fala todos, é que todo mundo tem direito à saúde. E em todos os aspectos. Que aspectos são esses? Desde a atenção básica até a alta complexidade, tá? Então, todos os serviços que são prestados pelo SUS, a população ela vai ter esse direito, né, ao acesso a essa saúde. O outro princípio é a integralidade. O que significa integralidade? Significa enxergar o paciente, o cliente, né, como um todo, não observar ele por parte, tá? Enxergar ele como um todo. Então, se um exemplo, se um paciente ele chega com a queixa, né, de dor no estômago, o profissional, né, que trabalha no SUS, ele não deve apenas tratar aquela dor, ele deve enxergar todos os mecanismos que fez com que aquele paciente chegasse àquela dor. Então, pode, além da dor, né, pode ter problemas emocionais, outro problema físico, e integralidade significa isso, enxergar o indivíduo como um todo e atender o paciente em todos os níveis de atenção da saúde, seja no nível primário, secundário ou no nível terciário, tá? Outro princípio do SUS é equidade. O que significa equidade? É importante a gente diferenciar equidade de igualdade. Igualdade é quando todo mundo tem os mesmos direitos sobre todas as coisas. Independente de seja homem, seja mulher, igualdade é todos os direitos iguais. Já equidade é diferente. Equidade, a gente vai dar prioridade, digamos assim, àquelas pessoas que necessitam mais. Então, por exemplo, se temos um jovem e um idoso, e o idoso ele não consegue ir caminhando até o posto de saúde, né? Até uma unidade básica, a preferência do atendimento domiciliar vai ser de quem? Do idoso ou do jovem? Vai ser do idoso, né? Então, equidade visa isso, dar prioridade a quem necessita de mais atenção, tá? Todos têm o mesmo direito? Sim, mas a equidade vem com esse princípio, dar atenção a quem mais necessita. Princípios organizativos do SUS, quais são? Descentralização, regionalização, hierarquização e controle social. A descentralização diz respeito que o SUS ele não está alocado em apenas em um ponto de referência, ele deve ser descentralizado, tá? Atingir toda a população de forma descentralizada. Essa descentralização se dá pelos níveis de atenção à saúde, tanto a primária, tanto a secundária, quanto a terciária, tá? Então, o SUS ele precisa ser descentralizado. As suas ações elas devem não pode ser centralizada em um local só, deve ser descentralizada e próximo à vida das pessoas,
tá? Um exemplo disso são as unidades básicas de saúde, né? Que cada bairro tem uma unidade básica. Então, aquela população tem acesso, é a porta de entrada, a unidade básica de saúde é considerada a porta de entrada do paciente ao SUS. Então, ela é uma forma de descentralização. Regionalização. Regionalização é quando a gente concentra uma atenção em uma determinada região. Por exemplo, Petrolina e Juazeiro têm uma rede conhecida como Rede PEBA, tá? Que são municípios de referência para outros municípios circunvizinhos, como por exemplo, em Pernambuco mesmo. Petrolina é referência para as cidades vizinhas, como por exemplo, Lagoa Grande, Cabrobó, Salgueiro, né? Então, pacientes que necessitam de um cuidado especializado de maior complexidade, eles podem ser transferidos para cá. Se em Petrolina não tem vaga, o paciente pode ser encaminhado para um outro local, seja em Juazeiro ou para uma outra dessas cidades. Então, regionalização é isso. Quando em uma determinada região se concentra a atenção para receber pacientes de outros municípios para oferecer a atenção à saúde de forma descentralizada, de forma integral, né, e universal. Hierarquização, o que significa hierarquia? Hierarquia é uma ordem, né, crescente de comando. Então, no SUS existe a hierarquia, tá? Então, vamos aí falar do Ministério da Saúde. Então, a nível federal, nós vamos ter o Ministério da Saúde. A nível estadual, vamos ter as secretarias, né, de saúde estaduais. E a nível municipal, as secretarias municipais de saúde. Então, vai formar uma hierarquia, onde vai ter Distrito Federal, né, que é federal, estadual e municipal. Então, o SUS ele segue essa regra de hierarquia, né, para o controle e o gerenciamento das ações do SUS. E controle social diz respeito à participação da comunidade no SUS, tá? Então, nós, como cidadãos e integrantes do SUS, temos essa participação de forma efetiva dentro das decisões, né, e das ações do SUS. Então, só para a gente abranger mais o assunto. Universalidade, então, que a partir do SUS todos são atendidos, independente da sua condição de trabalho. Basta estar vivo para ter direito ao SUS. A Lei 8080, como eu falei para vocês, né, afirma que um dos princípios do SUS é a universalidade e que deve garantir acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, atenção primária, secundária e até mesmo terciária. Então, a população vai ter aí direito a todo tipo de atendimento, seja em postos de saúde, em hospitais, em programas de prevenção, seja acesso a medicamentos, a cirurgia de alto risco, etc. E o Estado ele tem a obrigação de criar condições para que todos esses serviços aconteçam. Então, quer dizer que todas as pessoas vai ter a universalidade, né? Quer dizer que todas as pessoas têm o direito ao atendimento independente de sexo, idade, cor, religião, raça, renda, situação socioeconômica. A saúde é um direito de todos. Então, como está escrito lá na Constituição de 1988, a saúde ele é direito de todos e é dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. E aí a integralidade, né?
a integralidade na Lei Orgânica 8080 diz que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que fazem parte do SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição de 1988, né, no seu artigo 198, obedecendo os seguintes princípios: integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços de prevenção, cura individual e coletiva, exigindo para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, o que é integralidade? O que é que se entende por integralidade? Então, todas as ações de saúde, elas devem ser executadas de forma combinada e voltadas ao mesmo tempo para atingir prevenção, promoção, proteção e cuidados do tratamento e a reabilitação e a cura. O atendimento ele deve ser orientado para prevenir, diminuir e erradicar os fatores geradores de agravo, tá? Aqui é só para de forma mais abrangente o que a gente já viu. E equidade, o que é equidade? Então a gente tem que partir de seguintes perguntas: todas as pessoas são iguais? Todas as pessoas elas vivem da mesma forma, do mesmo modo, ganham os mesmos salários? Todas as pessoas têm a mesma doença, né? Então, o SUS ele precisa levar em conta as diferenças, né, que existem entre as pessoas. E os serviços de saúde eles devem considerar que em cada lugar existem pessoas que vivem de forma diferente e com problemas e dificuldades diferentes. Então, equidade cabe aos serviços entender quais são as diferenças e as especificidades dessa pessoa. Então, o SUS ele deve tratar desigualmente os desiguais, tá? Lembrando, equidade é diferente de igualdade. Igualdade, todos têm o mesmo direito, independente se tem um senhor ou um jovem, né? Na igualdade, partindo do princípio da igualdade. Se um jovem ele chega primeiro em uma unidade hospitalar do que o idoso, o jovem ele vai ser atendido primeiro, porque ele tem o mesmo direito. Mas seguindo o princípio da equidade, vai dar preferência à pessoa idosa, né? Porque é mais debilitada, enfim. Tá? Então, o princípio de equidade é isso: tratar os desiguais de forma desigual. Todas as pessoas elas são iguais para o SUS, porém, deverá ser cuidada de acordo com a sua necessidade. Então, a equidade significa tratar as diferenças com o objetivo de alcançar a igualdade. E aí a gente tem uma ilustração, né, do que seria o princípio da equidade, tá? Então, é favorecer os menos favorecidos, tá? Os que têm menos. Então, o princípio da descentralização, como eu falei para vocês, princípios organizativos, né? A saúde ela precisa estar próximo à vida das pessoas. Então, quanto mais perto da realidade a decisão for tomada, mais chance haverá de dar certo, né? A questão de saúde. A descentralização é garantir a capacidade decisória, responsabilização local e integração das políticas locais e controle social. Regionalização é quando a gente regionaliza o serviço de saúde em uma determinada região, né, para oferecer serviços de qualidade. Hierarquização são níveis de assistência, tá, e de comando. Outro tipo de hierarquização que eu esqueci de falar para vocês, o nível primário, secundário e terciário, é um tipo de hierarquia, tá? Então, a hierarquia possibilita conhecimentos do problema de saúde da população de uma área delimitada, atendimento com maior rapidez e eficiência, favorece aí ações de vigilância epidemiológica e ambiental de educação e saúde e de controle social. E o controle social é a garantia da participação da população nas ações e decisões
de saúde, ok? Agora, vamos para o nosso próximo assunto. Então, vamos aí falar sobre a imunização. Então, a gente viu aí, né, a sala de vacina, que a sala de vacina é a instância final da rede de frio. A sala de vacina é um local responsável exclusivamente pelos procedimentos de vacinação de rotina, de campanhas, bloqueios e intensificações, né, das ações de vacinação. A sala de vacina está localizada em unidades ou serviço da rede de atenção básica de saúde. Também pode estar presente aí em hospitais e vai ocupar uma posição estratégica da rede de frio. Para a realização das atividades dentro da sala da vacina, é fundamental que os imunobiológicos eles sejam armazenados de forma adequada, né? Em suas rotinas e em equipamentos para regeneração de forma apropriada e dentro das condições ideais. A sala de vacina é considerada um local de área semicrítica. É um local que deve ser destinado exclusivamente para a administração dessas vacinas, né, dos imunobiológicos. E todos os procedimentos que são desenvolvidos dentro dessa sala devem promover a máxima segurança tanto para o profissional quanto para o paciente, reduzir riscos de contaminação para os indivíduos vacinados e também para a própria equipe. Então, a equipe de vacinação, né? A equipe de enfermagem é constituída do enfermeiro, mais técnico ou auxiliar de enfermagem. Essa equipe ela deve ser treinada e capacitada tanto para manusear esses imunobiológicos, conservá-lo, preparar, administrar e registrar, né? Que é o aprazamento das vacinas nas datas corretas. Descartar os resíduos das ações de vacinação. E, segundo o Ministério da Saúde, o ideal é a presença de 2 vacinadores para cada turno de trabalho. Então, um vacinador que tenha segurança administra aproximadamente aí 30 doses de vacinas injetáveis ou 90 doses de vacina via oral por hora de trabalho. O enfermeiro, geralmente, ele não fica na sala de vacina, ele fica na supervisão da sala, orientando o técnico em caso de dúvida, tá? Então, o enfermeiro ele vai ter esse papel de supervisionar e monitorar, né, o trabalho desenvolvido na sala de vacina e também pelo processo de educação permanente da equipe. Então, quais são as 10 funções básicas da equipe de vacinação? Planejar as atividades de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido, prover os materiais imunobiológicos, manter as condições pré-condizadas de conservação dos imunos, utilizar os equipamentos preservantes em condições de funcionamento, destinar de forma adequada os resíduos, atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito, realizar o registro das atividades de vacinação nos impressos adequados, manter o arquivo da sala de vacinação em ordem e promover a organização e monitoramento da limpeza da sala de vacina. Quanto ao ambiente e instalação, é a área mínima, né, de 6 metros quadrados, bancada, pisos e paredes devem ser lisos, contínuos e laváveis. As portas e janelas devem ter tintas laváveis. As portas de entrada e saída independente, que é muito raro isso ter em uma sala de vacina. O teto ele deve ser teto resistente, né, de material resistente para que resista à lavagem. Bancada de preparo não pode ser porosa. Pia para lavagem dos materiais.
pia para lavagem das mãos das pessoas, né, dos profissionais, e nível de iluminação, tanto natural e artificial, de forma adequada. Deve ter uma temperatura, umidade e ventilação de forma adequada. Uma tomada exclusiva para cada tipo de equipamento elétrico. Os equipamentos de refrigeração devem ser utilizados de forma exclusiva para os imunobiológicos. Não pode aí guardar lanchezinho, tá? Dentro das geladeiras dos imunos. O freezer deve estar em um local protegido da incidência de luz solar direta e ser mantidas as condições de higiene e limpeza. Locais, né, que tem uma grande demanda de população, deve ser utilizada 2 salas com comunicação direta, sendo uma para triagem, tá, e orientação do usuário, e outra para administração dos imunobiológicos. E aí vamos ver alguns equipamentos, né, que compõem a sala de vacina. Então aí vamos ter os equipamentos de refrigeração, equipamentos de informática, né, para alimentar o sistema de informação, mesa escrivania com gavetas, cadeiras laváveis, pelo menos 3, né, cadeira giratória com braços, armário com porta, fichário arquivo, biombo, uma maca fixa, depósito com tampa e pedal para lixo. Sobre os insumos básicos, né, deve-se ter caixa de pérfuro cortante, dispensador com sabão líquido e papel toalha, né, para estar sempre lavando as mãos, termômetro, né, para equipamentos de refrigeração e caixas térmicas, bandeja de aço inoxidável, tesoura, pinça e dente de rato. Deve-se ter um termômetro clínico, recipientes perfurados ou não para a organização dos imunos, bombinas que são reutilizáveis, recipiente com algodão hidrófilo e fita adesiva. Outros insumos básicos, né? Caixas térmicas de poliuterano para estar guardando aí os imunos. 2 caixas térmicas de poliestireno, seringas, bandejas de aço, termômetro, agulhas descartáveis, né, e recipientes plásticos. Deve também ter materiais de escritório, impressos, boletins, mapas, formulário, legislações atualizadas, manual de normas e procedimentos para vacina, manual de vigilância epidemiológica, manual da rede de frio, manual do centro de referência para imuno, guia da vigilância. Então, sobre o funcionamento da sala de vacina. O bom funcionamento da sala de vacina tem o início, né, do trabalho diário, encerramento do trabalho diário e encerramento do trabalho mensal. Deve se atentar para isso. Então, no início do trabalho diário, o que é que o profissional deve fazer? Verificar a limpeza e ordem da sala, né? Verificar, sempre registrar a temperatura dos equipamentos da refrigeração. Verificar ou ligar o sistema de ar-condicionado. Higienizar as mãos, organizar as caixas térmicas de uso diário, separar os cartões de controle de vacinação aprazada para o dia de trabalho ou consultar o sistema de informação para verificar os aprazamentos. Retirar as vacinas e separar os diluentes correspondentes na quantidade necessária e organizar nas caixas térmicas, tá? Então, atentar para o prazo de utilização após a abertura do frasco e organizar sobre a mesa de trabalho os impressos e materiais de escritório. Então, vamos ter aí o acolhimento, né, para o bom funcionamento da sala, o acolhimento, que vai garantir um ambiente tranquilo e confortável, assegurar a privacidade do paciente, estabelecer uma relação de confiança com o usuário, conversar sobre os benefícios da vacina. E na triagem, o que é que deve ser feito? Escolha, seleção ou classificação, né? Prioridade no atendimento. Organizar o fluxo, otimizar o tempo e os recursos, reduzir aglomerações, melhorar a resolutividade e manter o usuário satisfeito. No encerramento, o que é que o profissional ele deve se atentar?
Ao encerrar o trabalho da sala de vacina, ele deve conferir no boletim diário as doses de vacinas que foram administradas, devolver as vacinas identificadas, doses restantes de acordo com a validade ao refrigerador, devolver as bombinas reutilizáveis, limpas ao refrigerador. Desprezar as vacinas que são multidose, que ultrapassaram a validade após aberta e registrar em formulário. Então, deve-se verificar e anotar a temperatura e o equipamento da refrigeração e limpar a caixa térmica. E, por último, organizar o arquivo, cartões de controle, verificar a lista de faltosos e organizar a busca. Então, certificar o devido funcionamento dos equipamentos de refrigeração, desligar os condicionadores de ar e deixar a sala limpa e em ordem. E funcionamento da sala de vacina, o encerramento do trabalho mensal. Consolidar as doses registradas no boletim diário, para o boletim mensal. Avaliar e calcular a porcentagem de utilização e perda física e técnica de imunos biológicos. Monitorar quais foram as atividades de vacinação, abandono, cobertura, eventos adversos. Revisar o arquivo para estabelecer ações de busca ativa de pessoas faltosas. Sobre os resíduos que são presentes, na sala de vacina, vamos ter aí o resíduo comum, que não vai apresentar risco biológico, químico, radiológico à saúde ou ao meio ambiente. Equipara-se aos resíduos domiciliares, como, por exemplo, um papel, embalagem, seringas e agulhas, Embalagem de seringas e agulha. E o outro tipo de resíduo é o resíduo infectante, classificado, no grupo A1, que são micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacina, com prazo de validade expirada, vazios ou com sobras, ainda de vacinas, agulhas e seringas utilizadas. A limpeza da sala deve ser realizada por um profissional devidamente treinado. E, embora o trabalhador da sala de vacina não execute, é importante que ele saiba como a limpeza ela deve ser feita, Então, temos dois tipos de limpeza. Limpeza concorrente, que é aquela realizada pelo menos 2 vezes ao dia em horários pré-estabelecidos ou sempre que for necessário. E a terminal, que é aquela limpeza que é realizada a cada 15 dias, contemplando aí limpeza do piso, teto, paredes, portas, janela, mobiliário, luminárias, lâminas, filtros de ar, condicionado e etc. Então, sobre a sala de vacina, deve manter o equipamento, dos imunobiológicos distante de fonte de calor e raios solares. Afastar o refrigerador da parede por pelo menos 20 centímetros. Usar uma tomada exclusiva para cada equipamento. A temperatura interna deve estar aí, em 5 graus Celsius, entre 2 a 8 graus, mas o ideal é 5. Verificar a temperatura 2 vezes ao dia, quando chega, e quando sai da sala de vacina, ou toda vez que é necessário abrir o refrigerador. Usar os equipamentos exclusivamente para conservar as vacinas, É de uso exclusivo da vacina, não pode colocar outra coisa na refrigeração. Na sala de vacina, um refrigerador duplex, que tem 2 portas, não é recomendado. A limpeza do refrigerador é feita a cada 15 dias, ou se a camada de gelo tiver 0,5 centímetro. Falta de energia elétrica. Quando a temperatura ela atinge a 7 graus Celsius, os imunobiológicos eles devem ir para a caixa térmica. Sobre o refrigerador, é instalado com área livre de aproximadamente 15 centímetros do entorno, lateral, parte superior e posterior. Contém identificação no equipamento com o aviso é o uso exclusivo de vacinas para ninguém colocar nada dentro dessa geladeira. Deve-se ter um nivelamento perfeito, tomada exclusiva e longe da luz solar direta ou de qualquer outra fonte de calor. Nessa geladeira deve ter um termômetro digital, de cabo extensor, que deve ser posicionado no ponto mais central da câmara interna.
e deve conter, ao lado do termômetro, o mapa de registro diário, né, para controle da temperatura. Lembrando que a temperatura deve estar entre 2 a 8 graus Celsius, mas o ideal é até 5 graus. Na primeira prateleira, a gente vai colocar, na verdade, na segunda prateleira, né? Primeira prateleira a gente não coloca nada, na segunda a gente vai colocar as vacinas virais, tá? E na terceira prateleira a gente vai colocar as vacinas bacterianas. Não acondicionar imunos biológicos na primeira prateleira, nem no compartimento inferior da gaveta, tá? Então, não colocar imunobiológico nem na primeira e nem lá nas gavetas. Colocar garrafas com água misturada a um corante azul de metileno, anil, violeta de gerciana na gaveta, no refrigerador, ocupando todo o espaço. As garrafas elas devem ser dispostas de maneira a permitir a circulação do ar frio entre elas. E não substitua as garrafas por bombinas reutilizáveis, tá? Então, para quem não conhece o que é bombina, é isso aí, tá? Que congela para refrigerar as caixas térmicas. É um importante instrumento para conservar os imunobiológicos nessas caixas. Então, sobre as bombinas reutilizáveis, né? Como elas vão estar muito congeladas, deve-se retirar do freezer e colocar sobre uma pia ou uma bancada. Aguardar desaparecer a névoa que vai se formar na superfície externa, né? Então, colocar sobre uma das bombinas o sensor de um termômetro de cabo extensor. Aguardar a indicação de quando elas terão alcançado a temperatura de 0 graus Celsius. Após o desaparecimento da névoa e a confirmação de aproximadamente 1 grau Celsius, deve-se colocar essas bombinas na caixa térmica, né? Mensure a temperatura interna da caixa, termômetro de cabo extensor, e essa temperatura ela deve estar entre 2 e 8 graus Celsius, sendo o ideal 5, tá? Para conservação aí dos imunos. E curso de capacitação em imunização para quem gostaria de trabalhar aí na sala de vacina. Então, aí é o procedimento como deve ser feito passo a passo. Quais os cuidados que devemos ter com as bombinas, né? Em caso do material ser danificado, deixando vazar seu conteúdo no total ou em parte, a gente deve desprezar. Nunca usar água com sal ou outra substância. Lavar, enxugar e congelar após retirar das caixas térmicas. Verificar periodicamente o prazo de validade das bombinas de celulose vegetal. E certificar de que não apresenta depósito ou resíduos no interior e desprezar, tá? Que é só para vocês verem a caixa térmica. Poliestereno, que é a caixa de isopor, e poliuterano, que é a caixa plástica. Que são algumas organizações que não é o objetivo da nossa prova, falando sobre as caixas térmicas. Agora vamos para imunização 2, tá? Um minuto, gente. Então, o estudo, né, da imunidade se deve a eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o organismo ele entra em contato com algum micro-organismo ou macromolécula. E aí o nosso organismo ele vai manter uma resposta natural, inata ou inespecífica, que é do nosso próprio corpo, ou uma resposta adquirida, né, que é adaptativa ou específica através, por exemplo, da vacinação. Então, resposta natural, inata ou inespecífica são mecanismos de defesas bioquímicos e celulares do nosso próprio organismo. Então, antes do início do processo infeccioso,
O nosso organismo ele vai responder à infecção. Então, é a linha de frente de defesa do nosso organismo. Impede a instalação da doença. Proteção. Resposta adquirida é a proteção contra cada agente infeccioso. Então, tem início quando os órgãos linfóides ele reconhecem os agentes infecciosos, tá? Então, a resposta natural ela é rápida, minutos a horas, tá? E resposta adquirida ela se dá de forma mais lenta, dias ou até mesmo semanas. E aí a gente vai, né, ver quanto aos anticorpos. Aí existe o anticorpo IgG e IgM. IgG, né, e IgM são anticorpos que o organismo ele produz quando ele entra em contato com algum tipo de micro-organismo invasor. A diferença é que o IgM ele é produzido quando ainda está na fase aguda da infecção, quando o paciente ainda apresenta a infecção, tá? Já o IgG, ele surge na fase aguda, mas ele é mais específico e serve para proteger a pessoa de futuras infecções, permanecendo o IgG por toda a vida, tá? Significa que a pessoa foi contaminada e adquiriu um anticorpo de imunidade. Então, o exame sorológico de IgG e IgM, ele serve para detectar o estágio de diversas doenças, entre elas a toxoplasmose, rubéola, infecção pelo citomegalovírus e até mesmo o que é atual, o coronavírus, tá? Então, quando o IgG dá negativo, não reagente, e IgM negativo, não reagente, a pessoa ela nunca teve contato com o patógeno. Vamos usar aí o exemplo do coronavírus, tá? Fiz o exame do coronavírus, o meu IgG e o meu IgM deram negativo, significa que eu nunca tive contato com o vírus, tá? Ou nunca tomei nenhuma vacina para me defender dele, ou seja, eu estou susceptível a ter aquela doença, a pegar. Se o IgG der um negativo e o IgM positivo para o coronavírus, significa que naquele momento eu estou infectada, é uma infecção recente, uma infecção aguda, tá? Que eu contraí aí em dias ou semanas. Se o IgG ele der positivo e o IgM positivo, também significa que é uma infecção recente, semanas ou meses, e que o meu corpo ele já está começando a produzir anticorpos. Se o IgG ele deu positivo e o IgM negativo, significa que eu já tive contato com a doença. Não estou mais com a doença no momento, mas eu já tive contato, tá? E o meu corpo ele gerou anticorpos de imunidade contra a doença. Então, só para resumir, de forma mais específica, o que é IgG e IgM, tá? E sobre vacina, a gente sempre tem que estar aí atento ao calendário, né? Que, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, eles mudam, tá? Todo ano tem algo novo. Então, é importante a gente conhecer aí que ao nascer a criança ela vai tomar 2 tipos de vacina, que é a BCG e a hepatite B, tá? São vacinas que devem ser administradas logo após o nascimento, preferencialmente nas 12 primeiras horas. Se a criança ela não tomar ainda, geralmente são vacinas que são dadas na maternidade. Porém, se a criança nasce, por exemplo, em um hospital particular, essa criança ela precisa, logo ao receber alta, precisa ser levada ao posto para tomar essas vacinas, tá? Quanto menor, quanto mais nova a criança tomar a vacina, melhor é a eficácia dela, tá? Aos 2 meses, ela vai tomar a vacina pentavalente, né? Que são 5 vacinas em uma, que é a difteria, tétano e pertussis, que é a mesma coisa de coqueluche, hepatite B, tá? VIP, a vacina VIP, pneumo 10,
só para vocês, só para reforçar aqui para vocês. Só um momento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é a hepatite B, a pentavalente, tá? Então, a pentavalente é o conjunto de 5 vacinas de difteria, tétano e pertusse, que é a mesma coisa de coqueluche, mais a hepatite B, mais a Haemophilus influenzae tipo B, tá? 5 vacinas em uma. Então, a vacina pentavalente vai ser o conjunto destrinchando, né? Da tríplice bacteriana, difteria, tétano e pertussis, hepatite B, mais a Haemophilus influenzae. Aqui são as datas de aprazamento, que a gente já falou. Já vimos. A rotavírus, que é uma vacina que ela é administrada, né, via oral. Vamos voltar lá para o calendário. Então, aos 2 meses, a criança ela vai tomar a pentavalente, tá? Que são 5 vacinas em uma. VIP, que é intramuscular, pneumo 10 e a vacina de rotavírus, tá? Aos 3 meses, ela vai tomar meningo-C, meningocócica C. Com 4 meses, a criança ela vai repetir a dose que ela tomou nos 2 meses de idade, pentavalente, VIP, pneumo 10 e rotavírus. Com 5 meses, vai repetir a segunda dose da meningo. Com 6 meses, ela vai fazer ainda a penta e a VIP. Vai sair do calendário, né? Nos 6 meses, a pneumo e a rotavírus. Ela não toma aqui. Aos 9 meses, essa criança ela vai tomar a vacina de febre amarela. Com 1 ano de idade, 12 meses, ela vai tomar agora a tríplice viral. Não é mais tríplice bacteriana, é tríplice viral. Sarampo, cachumba e rubéola, tá? Vai fazer o reforço da meningo-C. Pneumo 10 valente também vai tomar o reforço, ok? Lembra que a pneumo 10 ela saiu na de 6 meses, então volta quando ela tem 1 ano. E a meningo-C que ela tomou com 5 meses também volta para o reforço de 1 ano. Aos 15 meses, a criança vai fazer aí a vacina da hepatite A, VOP, tá? Que é oral. DTP, difteria, tétano e pertusse, que é a tríplice bacteriana, que é o primeiro reforço. Tetraviral ou tríplice viral, que é a sarampo, cachumba, rubéola, mais a varicela, tá? Mais conjugada com a vacina da varicela. Tríplice viral é a mesma que ela tomou aqui em 1 ano. Só que ela vai tomar junto com a varicela, por isso que é conhecida como tetraviral ou tríplice viral mais varicela. Aos 4 anos, ela vai tomar o segundo reforço da vacina oral, né, VOP, segundo reforço do DTP, segunda dose da varicela. Quando completa 9 a 14 anos, tanto meninos quanto meninas, vai tomar a HPV. Tá? Em 2018 também colocou aí no calendário que crianças entre 9 a 14 anos, adolescentes, eles devem fazer um reforço da meningo-C. E gestantes, a partir da 20ª semana de gestação, devem fazer a dose de DTPA. Não importa se ela já tomou anteriormente a DTPA. Toda gestação, a partir de 20ª semana, se a mulher engravidar 5 vezes, 5 vezes ela vai tomar essa vacina DTPA, ok? Pronto, esse é o nosso conteúdo da nossa prova. Espero que vocês tenham estudado bastante, que essa revisão ajude aí vocês para a prova. E até a próxima!